Meus irmãos, com a procissão e a missa de hoje, nós damos abertura à grande semana para os católicos, a Semana Santa. A semana em que nós celebramos os mistérios centrais da nossa fé: a paixão, morte, sepultamento, descida à mansão dos mortos e a vitória de Jesus, a sua ressurreição. De tal modo, meus irmãos, que esses dias, como eu dizia no aviso do domingo passado, são os dias mais importantes do ano para nós que somos católicos, porque aí está o centro da nossa fé. Com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, se abre para nós a esperança, se abre para nós a possibilidade de nós irmos para o céu. Se nós, meus irmãos, vivemos essa vida e guardamos uma profunda esperança desta vida para a próxima, essa esperança só é possível por conta desses acontecimentos na vida do homem-Deus. De tal modo, meus irmãos, que esta celebração de hoje, como eu dizia e repito, abre essa grande semana. A procissão é de Ramos, mas a missa é da paixão. E talvez você possa se perguntar: mas padre, nós iremos celebrar na sexta-feira a paixão de Jesus. Por que hoje celebramos de novo, se ele morreu numa sexta? A título de curiosidade, meus irmãos, no começo da nossa caminhada aqui no mundo, no começo do cristianismo, a nossa igreja era perseguida. A igreja católica era rejeitada pelo Estado. De tal modo, portanto, que não era possível que os cristãos se reunissem sempre. Eles só conseguiam se reunir aos domingos, de forma escondida, em catacumbas, na casa de alguém, mas muito discretamente. Então, como eles celebravam nos 3, 4 primeiros séculos? Nesse domingo, eles se reuniam e celebravam a paixão de Jesus, até o seu sepultamento. E no domingo seguinte, quando eles podiam se reunir de novo, eles celebravam a ressurreição de Jesus. Com o imperador Constantino tendo sido liberado o culto público cristão, então eles começaram a organizar celebrações como nós conhecemos hoje, né? Quinta-feira Santa, a celebração da Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio católico, lava-pés. Sexta-feira, a celebração da paixão, e na vigília de sábado para domingo, a ressurreição de Jesus. Mas permaneceu ao domingo anterior, unido à celebração de Ramos, a celebração da paixão. De modo que todos os anos, na sexta-feira, nós escutamos e escutaremos, não vai ser diferente esse ano, a proclamação do Evangelho de São João, a paixão conforme João. E no domingo, hoje, estamos vivendo o ano A da igreja, escutamos a proclamação do Evangelho de São Mateus. Pois bem, meus irmãos, esse mistério de hoje, Jesus entra em Jerusalém. É bem verdade que ao longo da sua vida, Jesus entrou várias vezes em Jerusalém. Ele, um cristão piedoso, um judeu piedoso, ia a Jerusalém com frequência. Entrava em Jerusalém, ia ao templo, rezava. Era costume, era obrigação de todo homem judeu, rotineiramente, visitar o templo. Mas dessa vez foi diferente. Essa entrada de Jerusalém, em Jerusalém, que hoje nós celebramos, é uma entrada diferente. Por quê? Porque Jesus oficialmente entra naquela cidade, na sua cidade, na cidade do Messias, e é aclamado como aquilo que de fato ele é: Rei de Israel. Vejam, meus irmãos, como é que acontece essa entrada de Jesus, a chamada entrada messiânica de Jesus em Jerusalém? Nós escutamos naquele evangelho que foi proclamado no início da missa, lá na bênção dos ramos. Ele estava perto de Jerusalém com os seus discípulos e manda que eles vão conseguir um jumentinho, para que ele monte e entre. O que acontece nesse momento, meus irmãos? Os discípulos vão e Jesus adverte eles: se perguntarem, vocês digam assim: o Senhor precisa dele, e tragam um jumentinho. E aqui eu queria fazer uma primeira reflexão, meus irmãos. Vejam que ensinamento essas pessoas que emprestam o jumento a Jesus nos dão. Eles não pedem maiores explicações. O Senhor precisa dele.
é o suficiente para que eles deixem o jumentinho ir, e a fim de que Jesus cumpra com a sua missão, a fim de que a profecia possa acontecer. Meus irmãos, essa docilidade deveria ser a docilidade que nós temos para com Deus nosso Senhor. Nós deveríamos, ao conhecer a sua vontade, ao conhecer o anúncio daquilo que Ele quer de nós, obedecermos sem maiores explicações. O Senhor precisa dele. Foi o suficiente para que aquela pessoa, aquela família que ia emprestar o jumento, não perguntasse mais nada e deixasse que eles levassem. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a colocar tudo das nossas vidas nas mãos de Deus, nosso Senhor. Nós, meus irmãos, somos convidados a entregar para Ele, como eu dizia, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso futuro, sem nada reter para nós, sem pedir, sem procurar maiores explicações. O Senhor precisa dele. Deveria ser o suficiente para nós também. O que é que Deus quer de nós? Deveríamos ativamente buscar isso e descobrir isso. Bom, mais uma vez você pode se perguntar, como é que a gente descobre isso? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, a fim de que eu possa cumpri-la? Irmãos, Deus se revela para nós de 3 formas especiais. Deus se revela para nós na Sagrada Escritura, Deus se revela para nós na Sagrada Tradição e na doutrina da nossa igreja. É assim que Deus fala conosco, é assim que Ele revela a sua lei para nós, meus irmãos. A palavra de Deus, Padre, não nos seria suficiente para descobrir a sua vontade, para saber aquilo que Ele quer? Bom, meus irmãos, a palavra de Deus muitas vezes se apresenta para nós de forma enigmática. Essa semana eu recebi um vídeo antigo, eu já até conhecia, mas vejam que interessante. Era uma reportagem de um jornal bem famoso, de uma televisão bem grande, e que diziam que um senhor, auto-intitulado pastor, estava obedecendo a Bíblia, adulterando com as fiéis da sua igreja. E aí, o repórter vai até lá para perguntar para ele por que ele fazia isso, e ele dizia, eu faço isso porque a palavra de Deus me manda fazer. Onde está? Ele disse, está aqui. Vai, toma a mulher do teu amigo, do teu irmão, e adultera. Aí o repórter redarga aquele homem. Meu Senhor, deixe-me ver aqui a sua Bíblia. Aqui não está escrito, vai, toma a mulher do teu amigo, do teu irmão, adúltera, porque tem um acento agudo. E aquele homem, porque era um semi-analfabeto, não conseguia extrair das Sagradas Escrituras aquilo que Deus queria revelar para ele. E nós podemos cair nesse mesmo risco, porque a palavra de Deus é muito perigosa, sobretudo para quem não conhece essa palavra, para quem não tem. Porque muitos se arrogam um poder do Espírito Santo, uma revelação sobrenatural, para ler algo que Deus revelou de forma literária. É por isso que nós, há 2000 anos, desenvolvemos, nós católicos, os nossos doutores, os nossos mestres, a interpretação fiel da Escritura. E nós temos essa garantia que a fé nos dá, de que nós podemos conhecer a vontade de Deus, pela Sagrada Tradição e pelo Sagrado Magistério, que revelam para nós aquilo que está nas Sagradas Escrituras. De modo que, meus irmãos, que a lei de Deus, revelada para nós, deve ser uma verdade. E o que é uma verdade com peso de verdade? Uma verdade é uma coisa que eu, conhecendo, cumpro. Então, verdade conhecida, verdade obedecida. Esse primeiro ensinamento, meus irmãos, portanto, que eu gostaria de deixar para a nossa comunidade, é esse. Nós devemos buscar de todo o nosso coração, descobrir o que Deus tem para nós, descobrir o que Deus quer para nós, e sem esperar muita explicação, com ânimo, fazer acontecer o que Ele quer nas nossas vidas. E como eu descubro isso? Descobrindo o que Deus revelou na Bíblia, as Sagradas Escrituras, e aquilo que Ele aclara para nós, esclarece para nós, por meio da tradição da nossa igreja e da sua doutrina. Pois bem, meus irmãos, quando Jesus então entra, Jerusalém se alegra. É uma grande festa. Ele vem montado nesse jumentinho e as pessoas começam a lançar os seus mantos no chão, para que Jesus, passando montado no jumento, seja recebido como um rei. Eles arrancam os ramos das árvores e lançam também.
e aclamam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. De fato, o Messias, o nome do Messias é esse, o filho de Davi. E é verdade, esse é Jesus, o filho de Davi. Mas, meus irmãos, eles não conseguem reconhecer quem de fato Jesus verdadeiramente é. Por quê? Porque agitada a cidade, um pergunta para o outro: o que está acontecendo ali? Eles dizem: é o profeta lá da Galileia que está chegando. Não, meus irmãos, Jesus não é somente o profeta lá da Galileia. Jesus é Deus. Ele não é um profeta, um grande profeta. Ele é o profeta. E mais do que isso, como escutamos na segunda leitura da carta aos Hebreus, Jesus é Deus, tem a forma de Deus, porque é Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos reduzir Jesus como muitas religiões o fazem. Não, ele não é um grande homem, uma grande personalidade, um sábio filósofo. Jesus é Deus, aquele a quem Deus revelou, aquele a quem os profetas anunciaram, é Jesus, não se parece com ele, é Jesus e não outro. Mas, meus irmãos, existe aqui também um detalhe muito interessante. Disse que depois de Jesus ser acolhido como Messias, a cidade ficou agitada. Há poucos meses, em dezembro, nós vimos quando a cidade também ficou agitada. Jerusalém ficou agitada quando os magos chegaram lá e foram até o palácio de Herodes e perguntaram: onde está o rei, para que nós possamos adorá-lo? Não é verdade? E a cidade fica agitada a primeira vez, agora novamente. Por quê, meus irmãos? Porque Jerusalém e o mundo nunca aceitaram e nunca aceitarão o verdadeiro rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Não, muito embora eles tenham aclamado o Senhor, muito embora eles tenham recebido ele com efusão, com a festa, chamando-o de filho de Davi e dando hosanas, eles não reconhecem o rei que de fato ele é. Assim como não haviam reconhecido antes, no seu nascimento, quando os magos discerniram pelos astros que o rei havia nascido. Esse mundo, meus irmãos, eu dizia isso no domingo passado e repito para a nossa comunidade, nunca aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os reis desse mundo não suportam, não toleram o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, o reinado pobre, o reinado humilde, o reinado simples. Esse mundo, meus irmãos, não aceita que o reinado, que Jesus, sendo rei, tenha escolhido a cruz para ser o seu trono real. Esse mundo não aceita o rei que escolheu espinhos para compor a sua coroa. Esse mundo, meus irmãos, não aceita que Jesus, sendo rei, tenha recebido como cetro real um caniço dado pelos soldados para dele zombar. Esse mundo não aceita, meus irmãos, que Jesus, sendo rei, nele tenha sido colocado o manto real, um pedaço de pano, cor escarlate, e que os soldados tenham dele zombado. Viva o rei dos judeus, como que fazendo uma piada sobre Jesus. É muito para esse mundo. É muito para esse mundo marcado pelo egoísmo, pela prepotência, pela arrogância, pela busca do poder, do prazer, do dinheiro. Esse mundo não aceitou Jesus, e esse mundo continua a não aceitá-lo como seu rei. Por quê? Repito, porque ele se fez o servidor de todos. Não é isso que nós iremos também nos lembrar na Quinta-feira Santa, quando celebrarmos o lava-pés? Aquele que se abaixa, que se faz pequeno, que vai até os pés e lava os pés daqueles que são menores do que ele. Porque ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. De tal modo, portanto, meus irmãos, que nós, participando dessa celebração de hoje, da procissão de Ramos, nós também anunciamos que cremos que Jesus é rei. Mas isso é muito perigoso, porque nós não podemos liturgicamente, celebrativamente, aclamar Jesus como aclamamos com os nossos ramos, e não viver a nossa vida tendo Jesus como nosso Deus, nos comportando como alguém que adora e reconhece o reinado de Jesus, na pobreza, na mansidão,
e na humildade. Portanto, meus irmãos, nós católicos reconhecemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Mesmo tendo sido o filho do carpinteiro, mesmo tendo sido pobre, mesmo não tendo montado um séquito, mesmo não tendo uma corte, mesmo não tendo um exército, Jesus é Deus. Porque, meus irmãos, se esse mundo precisa se armar, Jesus, meus irmãos, não precisa dos poderes desse mundo para ser rei, para reinar, para manifestar a sua glória. De tal modo, portanto, os meus irmãos, que nós devemos sair desta celebração de hoje com essa consciência. Eu reconheço que nosso Senhor Jesus Cristo é o meu Rei. Bom, saindo daqui, nós iremos levar para nossas casas esses ramos e devemos piedosamente guardá-los, porque tendo sido abençoados, se tornam sacramentais. O que é isso, Padre? Um sinal da nossa fé, um sinal do que nós cremos, um sinal dele mesmo. Para que fazer isso, Padre? Para que guardar esses ramos? Atenção, e muita atenção no que eu vou dizer. Esses ramos não devem se tornar um amuleto, porque o católico tem uma vocação para desvirtuar as coisas. Eu vou levar o ramo para casa, vou botar atrás da porta da minha casa para proteger. Não é isso. Não é um amuleto, não é uma ferradura, não é um pé de coelho, não é um trevo de 4 folhas, não é um olho grego. Reparem, o ramo, meus irmãos, é um sinal da nossa fé. E esse ramo nos lembra o quê? A abertura dessa Semana Santa. E o que aconteceu nessa Semana Santa? Jesus Cristo, nosso Senhor, entrando em Jerusalém, entrou para dar a sua vida. Entrou para entregar a sua vida, como escutamos na segunda leitura, até a morte e morte de cruz. Uma morte ignominiosa, uma morte terrível, aquela morte mais rejeitada por todos. Foi para isso que ele entrou em Jerusalém. E como essa morte aconteceu, nós escutamos na proclamação do Evangelho. Ele foi traído por um dos seus melhores amigos, um dos 12. Ele foi negado pelo outro. E os outros 10, Padre, fugiram, o abandonaram, desertaram. Todos, de um modo ou de outro, traíram Jesus. Jesus, meus irmãos, nesses dias, viveu o sofrimento, a dor, a decepção, a solidão. Jesus Cristo sofreu a escuridão de estar sozinho, de não ter ninguém. Escutamos no canto do Salmo, na meditação do Salmo responsorial: meu Deus, por que me abandonaste? A escuridão de Jesus era tão grande, que até a presença do seu Pai, que lhe era tão cara e tão constante, parecia que ele não sentia. Meu Deus, por que me abandonaste? De modo que, quando você, ao longo desse ano, se infelizmente passar por um momento de dor, de escuridão, de traição, de decepção, de escuridão, de sofrimento, sozinho, você deve olhar para esse ramo e se lembrar: Deus passou pelo que eu passo, Deus sofreu o que eu sofro, eu não irei traí-lo, eu não irei desertar, eu não irei abandonar, mas irei até o fim, irei segui-lo, irei consagrar a Ele a minha vida, lhe serei fiel até o fim, porque Ele foi fiel a mim, até o fim, até a morte e morte de cruz. Não trair a Deus, meus irmãos, não desertar, não desistir, não abandonar, ainda que doa, ainda que sofra, ainda que sangre. O meu Deus sofreu, nele doeu, ele foi abandonado, ele sangrou, ele morreu. Eu irei atrás dele, eu irei seguir os seus passos, eu não o trairei. Essa semana, meus irmãos, Deus me deu uma grande graça de atender uma pessoa que passava por uma situação de total escuridão, de sofrimento, de desilusão. E quando eu comecei a conversar, aquela pessoa se derramava em lágrimas. E dizia: Padre, eu estou sozinho, eu não consigo parar de chorar, a minha vida perdeu o sentido. Mas como era bonito ver no meio daquela fala confusa, sofrida, doída,
A chama de uma vela quase se apagando, mas ainda presente. Como era bonito ver naquela pessoa, meus irmãos, que estava passando por um momento como esse, de total escuridão, de desespero, dizendo para mim: Padre, eu não aceito o que Deus reservou para mim, eu estou sofrendo. E dizia isso num momento, e no outro momento dizia: mas eu tenho que aprender a viver com isso. Uma confusão de sentimentos. E quem tem fé vive assim, meus irmãos. Quem tem fé, ainda que esteja confuso, ainda que pareça que o mundo está vindo abaixo, ainda que pareça que está se afogando na escuridão, há uma centelha de esperança que não nos deixa sozinhos. E conversando com essa pessoa, tentando ajudá-la a encontrar um caminho, em alguns momentos daquela conversa, quando a coisa já estava um pouco mais tranquila, eu ria. Não por insensibilidade, mas porque quem ama, meus irmãos, e quem vê a esperança, faz aquilo que Jesus fez. É capaz de atravessar com o seu olhar o momento atual de dor. E ter a esperança de que Deus não vai abandonar. E ter a esperança de que essa dor vai passar. E amando e conversando e olhando para aquela pessoa, tentando gerar nela esperança, porque vejam, o amigo verdadeiro, a pessoa que ama, não é a que se afunda junto do desespero. É aquela que estende a mão e tira, e traz para fora a pessoa, e mostra o futuro, e é capaz de ver na vida daquela pessoa que sofre, que se desespera, que chora, que haverá um amanhã, haverá um dia seguinte. Ela um dia vai conseguir vencer aquilo e vai se alegrar, porque celebrar a paixão de Cristo, meus irmãos, é isso. Nós sabemos qual vai ser o resultado. Nós sabemos o que acontecerá daqui a alguns dias. Ele não ficará preso no túmulo. E assim são as nossas vidas, meus irmãos. Nós não ficaremos para sempre presos. Não. Deus, meus irmãos, e se nós caminhamos com Deus, e se nós damos as nossas mãos para Deus, Ele será esse bom amigo que haverá de nos resgatar. Ele, meus irmãos, como nós escutamos na primeira leitura, Ele que dá conforto à pessoa abatida. Quantas vezes eu e tu podemos testemunhar nas nossas vidas que Deus nos consolou, através da conversa de um amigo, da pregação da igreja, de um hino que escutamos. Deus nos consola, Deus está conosco, Deus nos acompanha. E por isso, meus irmãos, não deve haver espaço, lugar no coração do crente para a infidelidade, nem para o desespero. Como eu dizia e repito, quem crê nunca está sozinho. Quem crê, ainda que a sua fé pareça a chama de uma vela que está para se apagar, ela está ali, ela existe. De tal modo, portanto, meus irmãos, que nós devemos aprender de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, na segunda leitura, Ele que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Por 2 vezes nós escutamos no Evangelho Jesus rezar, pedindo ao Pai que afastasse dele aquele cálice, mas aceitando a vontade do Pai. E tu, cristão, quer viver a tua vida do teu jeito, do teu tamanho, ao teu modo? Não, meus irmãos. Nós devemos aprender de Jesus a sermos obedientes ao Pai. Mesmo que o cálice pareça pesado, duro, amargo de beber. A tua vontade, Senhor. A tua vontade, Senhor. A tua vontade é o meu prazer, é a minha alegria. Ainda que doa, ainda que chore, ainda que rasgue, ainda que morra. A tua vontade, Senhor. O que tu queres e não o que eu quero. Porque, meus irmãos, nós não podemos ser cristãos sem pagar o preço. Eu dizia para vocês, o mundo não aceitou Jesus. O mundo não aceitou o cristianismo. É muito pesado, é muito duro. Nós, meus irmãos, nós católicos anunciamos a esse Cristo, Cristo crucificado. Como diz São Paulo, posso estar enganado, aos Gálatas. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para nós, sabedoria e poder de Deus. Sabedoria e poder de Deus. A cruz é o grande anúncio do cristianismo.
Como é que você quer ser cristão numa vida fácil, mansa? Não é possível, não vai rolar. Não vai rolar, não vai acontecer. Porque será uma vida cristã falsa, vazia, inócua, estéril, mentirosa. Nós precisamos aprender, meus irmãos, perder para ganhar. A obediência a Deus, meus irmãos, é o caminho da nossa salvação. Meus irmãos, uma última palavra. Nós temos um valor alto, um valor soberano, um valor superior. Esse mundo tenta nos enganar, encher a nossa bola. Esse mundo tenta dizer que nós somos muito sábios, muito inteligentes, muito poderosos, muito cheios de talentos. Você e Deus sabem o seu valor, sabem as suas traições, sabem as suas fraquezas. Mas nós somos preciosos, meus irmãos. Por quê? Mesmo sendo fracos, frágeis, mentirosos, preguiçosos, egoístas, avarentos, sensuais. Porque o nosso valor, meus irmãos, não está em nós mesmos. A sua preciosidade, o seu valor, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é derramado, que foi derramado por você. Por isso, você tem um valor, o valor do sangue de Deus, derramado por amor a você. Esse é o teu valor, cristão. Esse é o teu valor e não outro. O valor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado por você. Você é precioso. Portanto, nós precisamos aprender a viver a vida de cristãos, tendo essa consciência, nessa sabedoria. O meu valor é o sangue de Deus. Eu não posso querer levar uma vida menor do que isso. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo.